Eu vou lhe contar uma coisa, meu fio, que talvez seja das mais pesadas que seus ouvidos vão escutar. Já passei de 70 anos, tenho o rosto cheio de rugas e os cabelos branquinhos que a vida se encarregou de pintar, mas dentro de mim mora uma menina de 11 anos que nunca esqueceu o que viveu. E antes de começar, já peço de coração, se essa história tocar você, se inscreva no canal agora mesmo, porque cada inscrição ajuda não só a mim, mas a tantas outras pessoas que precisam ter coragem de abrir a boca e não calar nunca mais. Além disso, quem estiver inscrito e for daqueles que mais comentam e deixam o like, vai participar dos sorteios que acontecem todo mês. É um jeito simples, mas bonito, de a gente se sentir junto como uma família. Então, aperta aí e vem comigo, porque essa história não é leve não. Digo logo de cara, os monstros que assombraram minha vida nunca moraram debaixo da cama. Eles se sentavam à mesa, faziam o sinal da cruz antes das refeições e vestiam a máscara de gente de bem. Eu cresci numa casinha simples de madeira, pintada de verde desbotado, lá numa cidadezinha do interior do sertão gaúcho, onde o vento gelado castigava no inverno e o silêncio das famílias era mais duro que a geada. Naquele tempo, a gente não tinha luxo. Minha mãe acordava cedo para preparar o pão que vendia aos vizinhos. Meu pai passava o dia todo na roça mexendo com milho e feijão. E eu, sendo a mais velha de 3 filhos, vivia entre ajudar em casa e brincar com meus irmãos menores. Lembro da nossa varanda com vasos de begônias que mamãe cuidava com carinho. O cheiro de pão assando, o som de meu pai afiando a enxada e as gargalhadas de meu irmãozinho correndo pelo terreiro. Éramos pobres, sim, mas tinha alegria, tinha aquele calor de família que aquece mesmo quando a lenha do fogão apaga. Só que tudo começou a se desfazer numa manhã fria de junho de 1959, quando acordei com a tosse braba de minha mãe, tão forte que parecia rasgar o peito dela. A febre queimava, o rosto vermelho, e eu, sem entender nada, olhava assustada. Meu pai decidiu levar ela para o hospital da cidade vizinha e pediu que eu cuidasse de meus irmãos enquanto ele se ausentava. Foi aí que entrou em cena meu avô, homem de quase 70 anos, de ombros largos e olhar sempre calculista. Desde que minha avó se foi, ele passou a morar com a gente. Era respeitado por todos, visto como trabalhador honesto. Ninguém imaginava a sombra que ele carregava dentro do peito. Quando papai saiu com mamãe na carroça, deixando a casa em silêncio sob a chuva fina, eu não sabia que aquele seria o último olhar que teria de minha mãe viva. Nem sonhava que no mesmo dia em que a perdi, outra parte da minha vida seria arrancada de mim para sempre. As horas se arrastaram. Eu tentei entreter meus irmãos, preparar o almoço com as receitas que mamãe me ensinara e manter o coração firme. Mas quando anoiteceu e papai voltou sozinho, com os olhos inchados e a alma quebrada, o mundo desabou. Ele me abraçou molhado de chuva e disse que mamãe não tinha resistido. Pneumonia avançada demais. Eu senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. O peito apertou, a garganta fechou, mas não houve tempo para chorar como criança, porque meu pai, destroçado, olhou para mim e pediu que eu fosse forte pelos meus irmãos. E eu, uma menina de 11 anos, virei adulta na marra naquela noite. Papai se recolheu, tentando descansar, e meu avô, que até então observava calado, se aproximou de mim com um copo de cachaça. "Bebe, que ajuda a dor a dormir", ele disse. Eu nunca tinha posto álcool na boca, mas naquele momento aceitei, achando que talvez apagasse a tristeza. Mal sabia eu que aquele gole era a entrada para um abismo que mudaria tudo. Quando o corpo ficou pesado e a mente confusa, ele me levou para o quarto dele, dizendo que ia me ajudar a deitar. Mas não foi para descansar que me levou. Foi naquele momento que a sombra tomou forma, e eu, pequena demais, não tive como lutar. As lembranças são como cacos de vidro, dor, peso, o cheiro de fumo e álcool, palavras sussurradas que nunca saíram da minha cabeça. Eu só queria sumir, só queria acordar e descobrir que era um pesadelo. Mas não era. Quando amanheceu, eu estava de volta ao meu quarto, do lado de minha irmãzinha, com a certeza de que minha infância tinha sido roubada na mesma noite em que enterrei minha mãe no coração. Desde então,
passei a viver com duas dores: a ausência da mulher que me ensinava a cantarolar enquanto sovava o pão e a presença sufocante de um homem que me vigiava em cada canto da casa. E o pior, meu pai, tão tomado pelo luto, não percebia nada. Trabalhava até a exaustão. Voltava tarde e eu carregava o segredo sozinha, achando que ninguém acreditaria em mim. Afinal, quem ousaria levantar a voz contra um homem respeitado, visto como honesto e trabalhador? Quem escutaria uma menina magra e tímida? Que mal! Sabia explicar o peso que trazia? O tempo foi passando e cada dia parecia mais longo. Eu cuidava dos meus irmãos, fazia comida, lavava roupa, ia para a escola com o corpo cansado e a mente sempre em alerta, porque meu avô não parou ali. Ele escolhia os momentos em que meu pai estava fora, encontrava desculpas para me chamar, sempre com aquela voz firme que não deixava espaço para recusa. E eu obedecia, tremendo, porque não via saída. O medo era maior do que eu, e junto dele, a culpa. Porque ele sempre dizia: não conte nada, teu pai já sofre demais. Vai querer matar ele de desgosto? Eu acreditava, achava que se falasse, seria responsável por destruir o pouco que restava da nossa família. E assim começou meu longo inverno de silêncio. Eu tinha virado a mulher da casa, como ele dizia, mas na verdade era só uma criança tentando não enlouquecer. Os vizinhos vinham oferecer comida depois da morte de mamãe. As tias traziam bolo e pão, mas ninguém via o que acontecia por trás das paredes. A vida foi voltando ao normal para todo mundo, menos para mim. Dentro da minha casa, eu vivia num cárcere sem grades, onde cada barulho de passos me gelava o sangue. Cada olhar dele me lembrava que eu não tinha mais para onde fugir. Foi nesse tempo que desenvolvi um jeito de sobreviver. Eu me ausentava dentro da própria cabeça. Enquanto ele se aproximava, eu fugia para longe, lembrava das histórias que mamãe contava, das tardes no rio, dos ipês floridos. Era como se meu corpo estivesse preso, mas minha alma se escondia em algum lugar seguro. Essa dissociação me salvou de enlouquecer, porque a realidade era cruel demais para suportar sem me desligar. Mas ainda assim, as marcas ficaram, e eu sabia que um dia a corda ia arrebentar, porque ninguém aguenta viver na beira do abismo para sempre. Trabalho, saía antes do sol nascer, e voltava quando a lua já estava alta, com as roupas cheirando a terra e suor. Ele fazia isso porque era a única forma de não pensar na dor que o corroía. Eu entendia, mas sentia também que estava sozinha demais. Tinha apenas 11 anos e já carregava um segredo que me envelhecia mais do que o tempo. Meu avô parecia ter se transformado em outro homem depois daquela primeira noite. Já não era só a figura austera que observava em silêncio. Agora era um predador que rondava cada canto da casa. Bastava papai se afastar, bastava meus irmãos se distraírem e ele encontrava uma desculpa qualquer. Vem me ajudar a ajeitar o galpão. Segura aqui essa ferramenta. Me acompanha até o riacho. Eu sabia o que me esperava, mas não tinha escolha. A voz dele era uma ordem, e naquela época, no sertão, ninguém ensinava que criança tinha direito de dizer não a adulto. Criança obedecia. E pronto. Eu comecei a inventar formas de escapar. Dormia com a porta trancada, escondia uma tesourinha de costura debaixo do travesseiro, acordava antes de todos e me enfiava no sótão do galpão, um buraco cheio de poeira onde ele nunca ia procurar, mas nem sempre conseguia evitar. O corpo tremia, a boca ficava seca e a mente fugia para longe. Eu me sentia invisível para o mundo e ainda assim tão exposta dentro de casa. Ninguém imaginava, ninguém desconfiava. As vizinhas elogiavam. Essa menina é uma guerreira, cuida da casa como gente. Grande. E eu sorria por fora, mas por dentro só queria sumir. Foi nesse tempo que minha esperança começou a se apegar a pequenas coisas. Às vezes, tia Amélia, prima distante de papai, aparecia nos domingos trazendo bolos e doces. Ela era uma mulher de 50 e poucos anos, viúva, com olhos que pareciam enxergar além das aparências. Ela olhava para mim e dizia: essa menina carrega um peso que não é dela. Eu estremecia, com medo de que ela adivinhasse o segredo. Ao mesmo tempo, sentia vontade de gritar e contar tudo. Mas o medo era maior. Meu avô percebia o risco, e quando ela estava presente, virava outro homem.
Educado, respeitoso, quase dócil. Um fingimento que só me deixava mais desesperada, porque confirmava que ele sabia muito bem o que fazia. O inverno daquele ano foi dos mais duros. As geadas cobriam o campo de branco, o vento minuano atravessava as frestas da casa, e até dentro de casa a gente conseguia ver a própria respiração. Mas eu agradecia pelo frio, porque podia usar mais roupas, camadas e mais camadas de pano, como se fosse uma barreira contra as mãos que eu temia. O frio que castigava tanta gente era meu aliado silencioso, e assim eu ia resistindo. Cada dia era uma luta invisível. Enquanto cozinhava, enquanto lavava roupa, enquanto ajudava meus irmãos a se arrumar, eu carregava no corpo e na mente um peso que ninguém via. Eu tinha 11 anos, mas olhava no espelho e via uma mulher cansada, com os olhos fundos e tristes, como se já tivesse vivido uma vida inteira. Foi numa tarde de março, quase um ano depois da morte de mamãe, que algo aconteceu e mudou a engrenagem da nossa casa. Papai saiu cedo para vender verduras na cidade. Paulo e Rosinha tinham sido chamados para brincar na casa de vizinhos, e eu fiquei sozinha com meu avô. Eu limpava o fogão a lenha quando ouvi a voz dele atrás de mim. Vem cá, Viviane. Meu coração disparou. Eu sabia o que significava, mas naquele dia, alguma coisa dentro de mim se revoltou. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o acúmulo de tantas dores, talvez fosse só a lembrança de minha mãe me dizendo para ser firme. Eu respondi: não posso agora, preciso terminar isso antes do pai voltar. O silêncio que se seguiu me gelou mais do que o vento. Nunca antes eu tinha desobedecido. Ele se aproximou, agarrou meu braço com força bruta e me arrastou em direção ao quarto. Eu lutava como podia, chutando, arranhando, gritando baixo. Sabia que ninguém me ouviria, mas não suportava mais. Foi nesse exato momento que escutei o barulho de rodas na lama do terreiro. Papai chegava antes da hora. A carroça vermelha, molhada de chuva, se aproximava. Meu avô me largou de repente, me empurrando contra o fogão e mandou: vai receber teu pai e cala a boca. Eu tentei me recompor, ajeitei o avental, limpei as lágrimas às pressas. Papai entrou trazendo sacolas de mantimentos e um pedaço de tecido embrulhado, dizendo que era para eu costurar um vestido novo. O rosto dele parecia menos pesado naquele dia, talvez porque tivesse conseguido bons negócios. Mas quando ele tocou no meu braço, bem onde os dedos do meu avô tinham deixado marcas vermelhas, eu não consegui disfarçar o gemido de dor. Ele me olhou sério, os olhos estreitando. Que é isso, menina? Eu inventei na hora. Bati embaixo da mesa. Ele não pareceu acreditar. O silêncio dele me atravessou como faca. Eu sabia que tinha visto algo. E pela primeira vez senti uma fagulha de esperança. Talvez meu pai estivesse começando a perceber. Nos dias seguintes, notei que ele me observava mais de perto. As oportunidades do meu avô de ficar sozinho comigo diminuíram. Papai parecia surgir do nada, aparecendo no galpão, voltando mais cedo da roça, entrando de repente na cozinha. Eu não sabia se ele tinha descoberto tudo, mas sentia que uma mudança estava acontecendo. Até que numa noite fria de abril, quando eu lavava a louça com o lampião pendurado, meu avô entrou devagar. Papai tinha saído para ver um barulho no galpão, e eu fiquei sozinha na cozinha. Ele se aproximou por trás, a voz baixa e áspera. Faz tempo que a gente não tem um momento só nosso. O hálito dele, misturado a fumo e cachaça, me fez enjoar. Eu estava pronta para fugir de novo dentro da minha cabeça, quando escutei a voz de papai. O que está acontecendo aqui? Ele estava parado na porta, os olhos faiscando de fúria. Meu avô recuou, disfarçando. Só conversava com a menina. Papai não acreditou. Disse firme: não foi isso que eu vi. Mandou que eu fosse para o quarto. Eu saí correndo, mas fiquei escondida no corredor, escutando. E foi ali que ouvi meu pai confrontar o próprio pai, dizendo que já tinha notado marcas no meu corpo, que já tinha visto tentativas, que não era cego. As palavras voavam como facas, até que, de repente, escutei barulho de móveis, vidro quebrando, punhos batendo, uma briga de verdade e um silêncio de cortar a alma. Corri de volta e encontrei meu avô caído no chão, imóvel, com sangue se espalhando pelo canto do fogão. Meu pai estava ofegante, com as mãos machucadas, me olhando como se o mundo tivesse acabado.
Naquele instante, percebi que o terror que me perseguira por quase um ano tinha chegado ao fim, mas começava outro tipo de tormento. O corpo dele seria velado como se tivesse sido acidente, tropeço de homem bêbado. E nós guardaríamos mais um segredo, o da morte dele. Papai me abraçou e disse: Dia, quando você for mais velha, vai me contar tudo, mas hoje você não viu nada. Eu prometi. Não porque queria esconder, mas porque sabia que aquele era o preço da nossa sobrevivência. E aqui eu preciso abrir meu coração para você que me escuta agora. Se essa história tá mexendo com seu peito, se já sentiu que tá carregando peso maior do que devia, não se cale. E se você sentiu que até aqui essa mensagem ressoou com você de verdade, clique no botão "Valeu demais" aí embaixo. Esse gesto, por menor que pareça, ajuda a levar essa palavra para quem também tá no limite, sem forças para gritar. Versão que todos aceitaram. Homem já cansado tomou umas doses, tropeçou, bateu a cabeça no fogão, morreu na hora. E assim o segredo foi enterrado junto com ele. Ninguém chorou de verdade. Nem vizinhos, nem parentes. Só meu pai ficou parado o tempo inteiro, com a dignidade de quem sabia que tinha feito o que precisava, mas carregava o peso de algo que não se apaga nunca. Eu, por dentro, sentia duas coisas ao mesmo tempo: alívio e culpa. Alívio porque o monstro não estava mais ali. Culpa porque, mesmo sabendo que não era minha responsabilidade, me sentia ligada àquilo. Eu era só uma menina, mas já entendia que certas verdades nunca podiam ser ditas. Então, a partir daquele dia, passei a viver com mais uma promessa: cuidar dos meus irmãos e manter silêncio. O silêncio era minha prisão, mas também meu escudo. Papai se transformou depois da morte do avô. Ele, que antes se deixava consumir pelo luto, começou a voltar mais cedo para casa. Passou a perguntar mais sobre nossos dias, a sentar-se à mesa para jantar junto. Tinha um olhar de quem buscava respostas, como se tentasse decifrar o enigma que eu escondia. E eu sabia que ele já sabia mais do que dizia, mas me deixava no tempo certo para falar. Era como se estivéssemos em acordo silencioso. Ele me protegia e eu guardava o segredo. A rotina foi retomando aos poucos. Eu seguia ajudando em tudo. Cozinhava, lavava roupa, cuidava dos irmãos, mas agora com menos medo de cada passo atrás de mim. Mesmo assim, as noites eram terríveis. Eu acordava coberta de suor, gritando baixo, lembrando das mãos que me seguravam, do cheiro de fumo. Papai me ouvia e, sem perguntar nada, vinha se sentar na beirada da cama. Ficava ali, me passando a mão nos cabelos até eu acalmar. Era o jeito dele dizer que nada mais me aconteceria. E essa presença dele me dava fôlego para continuar. O tempo passou e minha puberdade chegou cedo demais. O corpo mudava rápido e cada mudança me assustava. Eu tentava esconder, usando roupas largas, encolhendo os ombros, porque tinha medo do olhar de qualquer homem. Não confiava em ninguém. Meus irmãos, pequenos ainda, não entendiam o peso que eu carregava. Paulo só sabia que eu chorava muito. Rosinha me abraçava como se pudesse curar a dor que eu escondia. E assim eu ia, caminhando devagar, mas viva. Foi nesse período que tia Amélia, aquela que vinha nos visitar, começou a notar mais coisas. Ela olhava para mim e dizia: "Os olhos dessa menina não são de criança." Eu tremia por dentro. Ao mesmo tempo, sentia uma chama de esperança. Talvez ela pudesse ver além, talvez pudesse me libertar do silêncio, mas meu medo falava mais alto. E se não acreditasse? E se tudo piorasse? Então, calei de novo. As semanas se arrastaram, até que numa tarde, papai voltou da cidade trazendo algo que mudaria nossa vida. Era um convite de tia Amélia. Ir morar com ela, na cidade vizinha, onde tinha escola melhor, oportunidade diferente. Papai hesitou. No início, apegado à nossa terra, mas tia insistiu. "Pense nos meninos, Ernesto. Pense na sua filha. Aqui ela não tem futuro. Na cidade pode estudar, crescer, ser alguém." Meu coração bateu acelerado. A ideia de sair daquela casa, de deixar para trás as paredes que guardavam tantos fantasmas, me enchia de vontade e medo ao mesmo tempo. Era como abandonar uma prisão, mas também largar o único chão que eu conhecia. Depois de meses de conversa, no inverno seguinte, fizemos a mudança. Levamos poucas coisas: roupas, algumas fotos, um fogão pequeno, lembranças que cabiam em caixas de madeira.
A casa de tia era maior, com banheiro dentro, cozinha espaçosa, quartos separados. Parecia um palácio diante da simplicidade onde crescemos. Pela primeira vez, cada um de nós teria um canto só seu. Meus irmãos comemoravam como se fosse festa. Eu, em silêncio, sentia que começava uma nova fase. Na cidade, a vida foi completamente diferente. Papai deixou a roça e passou a trabalhar num armazém, atendendo fregueses, mexendo com cadernetas de fiado. Era estranho vê-lo de avental, anotando contas, mas percebi que ele fazia aquilo por nós. Eu fui matriculada no Colégio das Freiras. Foi um choque. As meninas usavam uniformes impecáveis, tinham modos diferentes, e eu, vinda da roça, me sentia deslocada. Sentava no fundo da sala, falava pouco, evitava olhar nos olhos de qualquer um. Carregava comigo a sombra do passado, que me fazia desconfiar de todo mundo. Mas os livros viraram meu refúgio. Descobri que podia viajar para longe sem sair da cadeira. Lia tudo que me caía nas mãos. A professora de português percebeu meu gosto pela escrita e me incentivou. Disse que eu tinha um talento especial, que devia pensar em ser professora um dia. Aquilo plantou em mim uma semente. Pela primeira vez, alguém via algo em mim além da dor. Eu ainda não acreditava que fosse possível, mas a ideia ficou ali, guardada. Em casa, tia Amélia tratava a gente como filhos. Era firme, mas justa. Me ensinou a costurar, a cozinhar de outro jeito, mas também me ensinava a ler jornais, a discutir coisas da vida. Ela acreditava que uma mulher instruída fazia melhores escolhas. Papai parecia rejuvenescido. Voltou a sorrir, a brincar com os meninos, até a arriscar fazer pão nos domingos. Os vizinhos zombavam, mas ele respondia: "Faço porque meus filhos precisam." Esse homem simples, que enfrentou a dor de perder a esposa e o peso de tirar a vida do próprio pai para me proteger, era a rocha que me sustentava. Mesmo assim, as marcas não desapareceram. À noite, ainda acordava assustada. Tinha medo de gestos, de toques, mas agora tinha algo que antes não existia: segurança. Papai e tia estavam atentos, e eu sabia que nada mais me aconteceria. Foi essa base que me permitiu começar a sonhar com o futuro. E aqui, se você está comigo até agora, eu quero te pedir uma coisa diferente. Olha, não é só clicar no botão de inscrição por clicar. Eu quero que você se inscreva, porque isso dá força para essa mensagem chegar mais longe. Imagina quantas pessoas podem estar ouvindo e vivendo algo escondido. Quando você se inscreve, comenta, participa, o YouTube entende que esse conteúdo precisa ser mostrado. Então eu te peço, se inscreve agora e comenta aqui embaixo o que você faria se tivesse que proteger alguém da sua família num momento assim. Sua resposta pode abrir caminho para outro coração. Mudanças, meu fio. E por mais que fosse um alívio ter saído daquela casa de madeira, onde cada canto carregava uma sombra, eu ainda sentia o peso grudado em mim como se fosse uma segunda pele. É como se, mesmo em lugar novo, o coração permanecesse acorrentado ao passado. Tia Amélia fazia de tudo para que a gente tivesse conforto. Papai trabalhava de sol a sol no armazém. Meus irmãos se adaptavam rápido à nova rotina, mas eu carregava segredos que ninguém via. Caminhava entre as pessoas, mas por dentro estava sempre sozinha. Na escola das freiras, eu era a menina do interior, de sotaque forte, que usava uniforme de segunda mão. As outras meninas vinham de famílias de comerciantes, tabeliães, donos de farmácia, até de políticos da cidade. Eu era a estranha que se sentava no fundo, que falava pouco e sempre parecia distante. Elas riam entre si, falavam de festas, de vestidos novos, de namoradinhos, e eu permanecia calada. Não porque não tivesse vontade de viver, como elas, mas porque sentia que não pertencia àquele mundo. Meu corpo ainda doía das lembranças. Minha mente ainda fugia para lugares escuros quando alguém se aproximava demais. Eu tinha 12 anos, mas dentro de mim parecia carregar 50. A única coisa que me salvava era o estudo. Eu mergulhava nos livros como quem mergulha num rio para se livrar da poeira do caminho. Lia romances, lia história, lia até bula de remédio se me dessem. A professora de português, irmã Cecília, percebeu rápido meu gosto pela escrita. Ela me elogiava em público. Essa menina tem um talento que precisa ser cultivado.
E aquilo mexia comigo de um jeito que eu não sabia explicar, porque até então ninguém tinha me dito que eu podia ser mais do que o silêncio que me consumia. Ela plantou em mim uma semente de esperança, mesmo que eu ainda tivesse medo de acreditar. Em casa, tia Amélia me tratava como filha. Ela era firme, não passava a mão na cabeça, mas tinha um coração que sabia acolher. De noite, me ensinava crochê. Dizia que toda mulher precisava aprender a fazer renda, costura, cozinhar, mas também precisava saber ler, escrever, calcular, para não ser enganada no mundo. Ela acreditava que a força de uma mulher vinha do saber. E, de certo modo, foi isso que começou a me reconstruir, tijolo por tijolo, no meio das ruínas que eu carregava dentro. Papai, por sua vez, parecia estar reaprendendo a viver. Eu o via se esforçar em pequenos gestos. Ajudava Rosinha a pentear os cabelos, conferia os cadernos de Paulo, até arriscava fazer bolo no domingo. Os vizinhos riam, diziam que ele estava virando dona de casa, mas ele respondia com firmeza: faço porque meus filhos precisam. E eu olhava aquilo com lágrimas nos olhos, porque sabia que, por trás daquela simplicidade, havia um homem que tinha carregado dores imensas para nos proteger. Ele nunca mais mencionou a noite em que enfrentou o próprio pai, mas eu sabia que estava gravado nele, como estava gravado em mim. Era um pacto silencioso que nos unia. Mesmo assim, a sombra do passado ainda me perseguia. Eu dormia com medo, acordava no meio da noite, chorando baixo. O travesseiro molhado de lágrimas era meu único confidente. Tinha medo de confiar em alguém, medo de que qualquer gesto de bondade escondesse uma armadilha. Não acreditava em carinho. Sempre achava que havia um preço. Era assim que o trauma me moldava, desconfiada, fechada, com o coração trancado. Mas por mais pesada que fosse essa prisão, eu não desistia de viver. Havia algo dentro de mim, uma chama pequena, mas resistente, que não deixava da escuridão me engolir por inteiro. Foi nesse tempo que tia Amélia começou a notar que eu carregava mais do que o luto pela mãe. Ela me olhava fundo, como se pudesse ler minha alma, e dizia: tem algo que você não fala, menina, mas eu vejo nos teus olhos. Eu tremia, com medo de que ela descobrisse. Parte de mim queria contar tudo, gritar, libertar, o segredo. Mas outra parte dizia que se eu falasse, o mundo ia desabar de novo. Eu tinha medo de destruir meu pai, medo de ser acusada de mentirosa, medo de perder o pouco de estabilidade que tínhamos conquistado. Então, mais uma vez, calei. O tempo foi passando. Fiz 13 anos, depois 14. O corpo mudava e os olhares de meninos da escola me incomodavam profundamente. Minhas colegas suspiravam, falavam de cartas escondidas, de bilhetinhos apaixonados, mas eu só sentia pavor. Não queria ninguém por perto. Só de pensar em aproximação, meu estômago embrulhava. Eu me sentia suja, marcada, como se todo mundo pudesse ver o que eu tinha vivido. Era como carregar uma cicatriz invisível que me denunciava, e isso me afastava ainda mais dos outros. Mas aos poucos, a fé começou a me dar algum fôlego. Íamos à missa todos os domingos. Eu me sentava no banco de madeira, o cheiro de incenso no ar, as velas tremulando, e fechava os olhos. Era o único lugar onde eu sentia uma paz diferente, como se alguém realmente me ouvisse sem julgamento. Não sei explicar direito, mas era ali que meu coração se aquietava por alguns minutos. Talvez fosse a lembrança de mamãe, que nunca perdia uma missa. Talvez fosse a presença de algo maior que eu. Só sei que era nesse espaço de silêncio que eu encontrava forças para seguir. Foi durante esses anos que papai começou a voltar a sorrir. Ele já tinha feito amizades no armazém, saía de vez em quando para ir ao cinema da cidade com os colegas e até participava de reuniões na paróquia. Era estranho vê-lo em ambientes sociais, porque sempre foi um homem de poucas palavras, mas eu entendia. Ele estava tentando se reconstruir também. Cada sorriso dele era uma vitória contra o passado. E ver isso me enchia de orgulho, porque sabia que ele tinha sacrificado muito para nos manter seguros. Mas ainda havia um vazio dentro de mim. Eu me sentia diferente de todo mundo. Enquanto minhas colegas falavam de futuros, casamentos, de vestidos de noiva, eu pensava em fuga. Meu sonho era simples:
Crescer rápido, arrumar um emprego, ter meu próprio dinheiro e sair debaixo de qualquer teto que não fosse meu. Eu não queria depender de ninguém. Não queria correr o risco de ser enganada de novo. Queria liberdade. E só. Foi nessa época que irmã Cecília, minha professora, insistiu para que eu prestasse o exame para uma escola normal, onde as meninas se formavam para serem professoras. Você tem vocação. Viviane, não desperdice isso. Eu achei que era impossível. Eu, filha de lavrador, órfã de mãe, carregando tanto peso, como poderia? Mas a ideia me perseguia, e por dentro eu comecei a querer acreditar que talvez fosse verdade. Talvez eu pudesse ser mais do que a menina assombrada do passado. Talvez pudesse ensinar, talvez pudesse guiar outras crianças, talvez pudesse proteger quem estivesse vulnerável como eu estive. Era uma possibilidade, ainda distante, mas que iluminava meus pensamentos. E olha, meu fio, se você chegou até aqui, carregando comigo cada lembrança, cada dor, cada vitória, eu quero abrir meu coração. Se essa mensagem está mexendo com você, se você sentiu um nó na garganta, um aperto no peito, considere apoiar essa missão de espalhar luz. Clique em Valeu Demais aí embaixo. Esse gesto simples fortalece esse canal e faz com que essas histórias cheguem a outros que também estão no limite, precisando ouvir que é possível sobreviver. É um gesto de carinho que multiplica esperança. Fácil não. Eu saía de casa cedo, caminhava pela rua de paralelepípedos da cidade, com frio no estômago e medo de encarar as outras alunas, que vinham de famílias mais ricas, de sobrenomes respeitados. Mas eu ia mesmo assim, porque sabia que ali estava a chance de construir outro destino. Na escola, eu descobri um mundo completamente diferente. Havia disciplina rígida, regras para tudo, mas também havia portas que se abriam para quem quisesse aprender. Eu me destacava em português e história. Escrevia redações longas, cheias de imagens, como se fosse despejando para fora o tanto de coisa que guardava calada. A professora dizia que eu tinha alma de escritora. E eu, que sempre me sentira pequena demais, comecei a acreditar que minha voz podia existir. Foi nesse tempo que entendi que a palavra tem força, que escrever pode ser um jeito de sobreviver, de gritar sem precisar de som. Mas a ferida ainda estava ali. Eu tinha pavor de proximidade. Se algum colega tentava se aproximar demais, eu recuava. Se alguém elogiava meu cabelo ou meu sorriso, eu sentia um desconforto que me fazia querer desaparecer. Enquanto as outras meninas sonhavam com bailes, vestidos rodados e namorados, eu sonhava em me formar logo, trabalhar e ser independente. Amor era algo que eu não acreditava que pudesse me acontecer. Para mim, todo gesto masculino escondia perigo. Era assim que o passado me prendia, moldando minhas reações, mesmo quando eu tentava seguir em frente. Papai percebeu meu medo, mesmo sem que eu dissesse nada. Certa vez, numa tarde, estávamos sentados na varanda, ele olhando o horizonte depois de um dia de trabalho, e me disse: "Filha, sei que você carrega dores que não fala. Não precisa me contar agora, mas saiba que nem todo homem é igual, nem todo olhar é ameaça. O mundo ainda tem bondade, ainda tem gente que merece confiança." Eu chorei em silêncio, sem responder, mas aquelas palavras ficaram gravadas como sementes que demorariam a germinar. Tia Amélia também foi fundamental. Era mulher prática, mas tinha uma sabedoria que vinha da experiência. Ela dizia: "Viviane, o passado deixa marca, mas não pode ser corrente. Se você se deixar prender, vai passar a vida toda carregando as correntes que outro te colocou. E isso não é justo, nem com você, nem com a vida que ainda tem pela frente." Eu ouvia calada porque não sabia como largar as correntes, mas dentro de mim, algo começava de acreditar que talvez fosse possível. Foi nesse período que conheci Antônio. Ele era médico recém-chegado à cidade, cheio de energia e ideias. Ia às escolas dar palestras sobre saúde, vacinação, higiene. Um dia apareceu na minha sala, alto, voz firme, mas sorriso doce. Enquanto falava com os alunos, seus olhos pousaram em mim por alguns instantes. Eu senti o coração disparar, mas não por paixão, por medo. Ele parecia diferente dos outros, mas eu ainda não sabia se podia confiar. Quando terminou a palestra, ele se aproximou, perguntou meu nome e elogiou minha redação, que a professora havia mostrado.
Eu respondi monossilábica, sem coragem de olhar nos olhos. Nos meses seguintes, ele começou a aparecer com frequência, sempre com uma desculpa profissional: vacinar, examinar, dar orientações. Mas era claro que estava interessado em conversar comigo. Eu evitava, fugia, me escondia atrás dos livros. Mas aos poucos percebi que sua aproximação era respeitosa, nunca forçada. Ele tinha uma paciência que desarmava minha desconfiança. Era como se entendesse que havia feridas em mim que não se curavam de um dia para o outro. Eu resisti o quanto pude, mas a vida tem seus caminhos. E sem perceber, eu comecei a deixar uma fresta aberta no muro que eu tinha construído. No início, achei que era amizade. Conversávamos depois da aula, ele perguntava sobre meus estudos, sobre meus planos. Eu falava pouco, mas ouvia muito. Até que um dia, ele disse: Viviane, você não percebe, mas tem uma força rara. Já vi muita gente desistir por muito menos. Você, com tudo que carrega, segue firme. Isso é admirável. Eu senti minhas pernas tremerem. Ninguém nunca tinha me visto assim. Sempre me vi como fraca, quebrada, marcada. Mas ele me enxergava de outro jeito. E isso começou a me transformar por dentro. Aos 17 anos, terminei a escola normal e recebi meu diploma de professora primária. Papai estava na primeira fila, com os olhos marejados, batendo palma como se eu fosse a maior conquista da vida dele. Tia Amélia sorria orgulhosa, e meus irmãos gritavam meu nome. Naquele momento, senti que talvez eu tivesse rompido uma parte das correntes, porque, apesar de tudo, eu estava ali, de pé, formada, pronta para ensinar outras crianças. Era como se tivesse vencido uma batalha invisível contra o passado. Comecei a dar aula numa escola rural, muito parecida com a onde eu mesma havia estudado. Era uma sala única, com carteiras gastas, crianças de idades variadas. Eu me sentia em casa, porque via naquelas crianças reflexos de mim mesma, simples, tímidas, cheias de sonhos. E prometi a mim mesma que faria de tudo para que nenhuma delas se sentisse sozinha como eu me senti. A escola virou meu propósito, meu refúgio, meu lugar de cura. Foi também nesse período que meu relacionamento com Antônio deixou de ser apenas amizade. Ele continuava me visitando, sempre respeitoso, sempre paciente. Um dia, sentados à beira de um açude, sob o céu cheio de estrelas, eu finalmente contei a ele parte da minha história. Não tudo, não os detalhes mais sombrios, mas o suficiente para que entendesse meu medo. Eu tremia, achando que ele me julgaria, que se afastaria, mas em vez disso, ele segurou minhas mãos e disse: Viviane, você não é definida pelo que aconteceu contigo. Você é definida pela força que teve para sobreviver. E eu admiro isso profundamente. Suas palavras quebraram algo dentro de mim. Pela primeira vez, alguém me via como sobrevivente, não como vítima. Foi difícil permitir que a confiança crescesse. Cada passo parecia um risco, mas eu fui me deixando tocar, pouco a pouco, não pelo gesto físico, mas pelo gesto de confiança, pelo respeito, pela paciência. Aos 18 anos, aceitei seu pedido de casamento. Foi uma cerimônia simples na igreja da cidade, com poucos convidados, mas cheia de significado. Quando disse sim, não era apenas a ele que eu aceitava. Era a vida que eu aceitava de novo, mesmo depois de tanto sofrimento. No começo da vida de casada, tive recaídas. Às vezes acordava no meio da noite gritando, tomada pelos pesadelos do passado. Às vezes me retraía sem explicação, assustada por gestos que em nada eram ameaçadores. Antônio nunca reclamou. Ao contrário, dizia: temos a vida inteira. Não precisa pressa. Sua paciência me ajudou a reescrever a relação que eu tinha com o mundo. Aprendi que carinho não precisava doer, que amor não precisava ser medo. E isso foi um processo de cura que levou anos, mas me deu raízes novas. Aos 20 anos, nasceu meu primeiro filho. Um menino saudável, de olhos claros, que segurou meu dedo com tanta força que senti meu coração renascer. Eu o olhava e prometia: nada, nem ninguém, vai te machucar enquanto eu viver. Era uma promessa que vinha do fundo da alma, ecoando a que meu pai tinha feito a mim. 2 anos depois, nasceu minha filha, trazendo ainda mais luz para a nossa casa. E foi com eles que eu aprendi que o passado pode marcar, mas não precisa determinar. Mesmo assim,
A vida não deixou de trazer perdas. Quando eu tinha 30 e poucos anos, papai partiu de repente, de ataque no coração. Foi um golpe duro, porque ele era meu porto seguro, meu protetor silencioso. No dia do enterro, enquanto a chuva caía pesada sobre o cemitério, senti que uma parte de mim se despedia, não apenas do meu pai, mas também do passado que compartilhamos. Eu sabia que ele tinha levado consigo segredos que nunca foram ditos em voz alta, mas também sabia que me deixou o maior legado, a coragem de sobreviver. E aqui eu quero aproveitar para te dizer: se você está ouvindo essa história até agora e sentiu que ela tocou alguma ferida sua, não carregue sozinho. Não guarde em silêncio. E se essa mensagem já trouxe algo de força para o seu coração, eu te peço, se inscreva no canal agora. Mas não só isso. Escreva nos comentários o que você aprendeu até aqui. Sua palavra pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para continuar. E os cuidados com as crianças foram anos de certa tranquilidade, ainda que sempre com a sombra do passado tentando se esgueirar pelas frestas. Eu vivia em constante estado de vigília, mas encontrava refúgio no amor pelos meus filhos. Cada sorriso deles era um remédio, cada abraço era um lembrete de que eu estava viva e de que tinha vencido batalhas que poderiam ter me destruído. Eu olhava para eles e prometia a mim mesma que jamais, em hipótese alguma, permitira que passassem pelo que eu passei. Esse juramento era o ar que eu respirava, mas a vida, meu fio, não é feita só de calmaria. Ela tem o costume de testar nossas forças nos momentos mais inesperados. Eu tinha 30 e poucos anos quando a notícia veio como um trovão. Antônio estava doente. Um cansaço persistente, uma tosse que não passava, e logo veio o diagnóstico cruel. Um câncer agressivo, que já avançava sem dar chances. Eu me lembro do momento em que o médico disse a palavra. Foi como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Não sabia se chorava, se gritava ou se negava, mas eu não podia me permitir fraquejar, porque havia 2 pequenos olhando para mim, precisando de firmeza. Os meses que se seguiram foram um pesadelo. Antônio definhava diante dos meus olhos. Aquele homem que sempre foi forte, que sustentava famílias inteiras com seu trabalho e sua generosidade, agora mal conseguia se levantar da cama. Eu me dividia entre a escola, os cuidados com as crianças e as noites, em claro ao lado dele. Segurava sua mão, passava panos úmidos em sua testa, dava-lhe remédios, e quando ele já mal tinha forças para falar, seus olhos ainda buscavam os meus, como quem dizia: "Fica firme, Viviane." Eu ficava. Por dentro, eu me despedaçava, mas por fora eu permanecia inteira, porque ele precisava ver em mim a coragem que tantas vezes me emprestou. Foi numa dessas noites silenciosas, quando a lua entrava pela fresta da janela e o som da respiração dele parecia cada vez mais frágil, que ele me olhou fundo e disse suas últimas palavras: "Você é a pessoa mais forte que eu conheci." Eu apertei sua mão e respondi com lágrimas escorrendo: "Não tenha medo, estou aqui com você." E assim ele partiu, sereno, deixando em mim um vazio imenso, mas também uma força nova, porque eu sabia que precisava continuar. O luto foi cruel. Meus filhos ainda eram pequenos e não entendiam direito a ausência do pai. Carlos, o mais velho, chorava escondido, tentando ser forte para mim. Maria, ainda menina, me perguntava todos os dias se o pai ia voltar. Eu não tinha resposta que aliviasse a dor deles. Então, fazia o que podia. Abraçava, contava histórias, segurava firme para que não percebessem o tamanho do buraco que eu carregava dentro. Eu continuei lecionando, porque precisava sustentar a casa. Passei a dar aulas extras, corrigi provas até de madrugada, costurei para vizinhos para aumentar a renda. Cada centavo era contado, cada esforço era dobrado. E, ainda assim, não era só a luta financeira que me consumia. O fantasma da solidão rondava. De noite, quando as crianças dormiam e a casa ficava silenciosa, eu encarava o teto escuro e pensava em tudo que já tinha vivido. O passado com meu avô, a morte de minha mãe, a luta de meu pai, agora a perda do meu marido. E me perguntava, por que eu? Mas logo a fé me segurava pela mão. Eu lembrava das palavras de tia Amélia, lembrava dos hinos cantados na igreja, lembrava da força que minha
Mãe sempre transmitiu e entendia que, mesmo sem respostas, havia propósito. O tempo passou e meus filhos cresceram. Carlos seguiu os passos do pai, estudou medicina com muito sacrifício e eu vi nele o reflexo de Antônio, com a mesma dedicação em cuidar dos outros. Maria, por sua vez, desde cedo mostrou garra. Teve uma filha ainda jovem, criada sozinha, porque o rapaz que a engravidou fugiu. Eu poderia ter me revoltado, mas não. Olhei para minha filha e disse: não é o fim do mundo. É o começo de uma nova força. Ela entendeu. Estudou direito, tornou-se advogada e hoje defende mulheres que viveram coisas parecidas com as que eu vivi. Quando penso nisso, meu coração se enche de orgulho. Mas não pense que tudo foi fácil. Houve momentos em que quase desmoronei, como quando Carlos sofreu um acidente grave de carro, aos 15 anos. Eu passei noites no hospital, rezando para que sobrevivesse. Ele sobreviveu, mas os dias naquela enfermaria me trouxeram de volta lembranças antigas, quando eu também me senti frágil e impotente. Eu pensei em desistir, pensei que não aguentaria, mas a mesma chama que me manteve viva na infância se reacendeu e eu permaneci de pé. Foram essas provações que me ensinaram que a vida não é sobre nunca cair, mas sobre levantar todas as vezes que o chão nos derruba. Eu aprendi que as cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas de sobrevivência. E por mais que o passado tenha tentado me quebrar, eu resisti, não intacta, não perfeita, mas inteira. Hoje, olhando para trás, vejo que a fé foi meu alicerce. Não aquela fé que promete milagres imediatos, mas aquela que sustenta mesmo no silêncio, que dá forças para continuar quando tudo parece perdido. Foi essa fé que me segurou quando meu avô me roubou a infância, quando perdi minha mãe, quando vi meu pai lutar contra o próprio sangue, quando enterrei meu marido. Foi ela que me fez levantar todos os dias e cuidar dos meus filhos, acreditar no futuro, ensinar outras crianças a sonhar. E é aqui, meu filho, que eu quero falar diretamente com você que me ouve. Se essa história está mexendo contigo, se você já se sentiu esmagado pela vida e ainda assim encontrou forças para continuar, saiba que você não está só. E se essa mensagem tocou seu coração de verdade, eu quero pedir uma coisa especial. Clique em Valeu demais, aí embaixo. Esse gesto é mais do que apoio. É um sinal de que essa corrente de esperança precisa continuar. É ele que faz com que essas palavras cheguem a mais pessoas que também estão à beira do abismo. É um gesto pequeno, mas que tem um poder enorme. Embranquecer. Minha pele se encheu de rugas. Meus ossos passaram a ranger quando eu subia escadas. Mas junto com os sinais da idade, veio também uma serenidade que antes eu não conhecia. Eu já tinha visto a morte de perto muitas vezes. Já tinha sentido o peso de dores que poderiam ter me destruído. Mas também tinha conhecido a alegria de ver meus filhos formados, meus netos correndo pela sala, a mesa cheia em domingos de almoço. O passado ainda vivia em mim, mas agora era como uma cicatriz antiga, visível, mas que já não sangrava. Eu aprendi que viver é isso, carregar as marcas sem deixar que elas definam o presente. Carlos, meu filho mais velho, havia se tornado pediatra, reconhecido e querido pela comunidade. Sempre atencioso, sempre disposto a atender uma criança doente mesmo fora de horário. Eu via nele o reflexo de Antônio, seu pai, a mesma vocação para cuidar, a mesma compaixão que não se compra. Maria, por sua vez, se tornou advogada e, não por coincidência, escolheu trabalhar com mulheres em situação de violência. Era como se, de alguma forma, ela tivesse herdado não só minha força, mas também meu propósito. Eu olhava para os dois e via a vida me dizendo: tá vendo? Nada foi em vão. Os netos foram chegando, um a um, trazendo cores novas para minha vida. A cada nascimento, eu sentia um ciclo se renovando. Quando peguei Sofia, filha de Maria, nos braços pela primeira vez, me veio um choro tão profundo que parecia atravessar gerações. Eu olhei para aquele rostinho pequeno e pensei: que o mundo nunca ouse tocar tua pureza, menina. E dentro de mim, fiz a mesma promessa que fiz a meus filhos: proteger, guiar, ensinar. Mas mais do que isso, senti que era minha missão transmitir a ela e a todos os netos a verdade de que a vida, mesmo cruel, também pode ser bela.
Com o tempo, comecei a falar mais. Por muitos anos, o silêncio foi meu esconderijo. Eu carregava o peso da infância calada, guardando tudo como um segredo sujo. Mas a velhice tem um poder curioso. Ela vai tirando o medo do julgamento. Eu já não tinha mais por que esconder. Já não temia mais o que os outros pensariam. Então, aos poucos, comecei a contar minha história. Primeiro em conversas discretas com pessoas próximas, depois em encontros de igreja, em rodas de mulheres. Eu falava e via olhos marejados, cabeças balançando em concordância. Descobri que minha dor não era só minha. Muitas outras também carregavam cicatrizes, parecidas, mas escondiam como eu escondi. Foi aí que entendi. A vida tinha me dado um fardo pesado, mas também me deu a missão de transformar esse fardo em luz para outros. E eu abracei essa missão. Passei a visitar meninas na comunidade, falar com mães aflitas, aconselhar jovens que não sabiam como lidar com seus medos. Eu dizia: olhe para mim, minha filha. Eu sobrevivi e você também pode. Nada que fizeram contigo pode roubar tua essência. Você ainda é capaz de amar, de sonhar, de ser feliz. Eu falava não como quem leu em livro, mas como quem viveu na carne. E era isso que fazia diferença. Meus dias se enchiam de sentido. De manhã eu cuidava das plantas na varanda, conversava com vizinhos, ia à missa. À tarde, muitas vezes, recebia visitas de mulheres buscando conselho. Algumas vinham chorando, com olhos fundos, carregando histórias de dor. Eu as ouvia em silêncio, segurava suas mãos e dizia: não é culpa sua, nunca foi. Só isso já bastava para abrir uma fresta de esperança. Porque eu sabia, quando a gente sofre calada, a gente acredita que está sozinha. Mas quando alguém diz: eu também vivi e sobrevivi, o peso já não é tão insuportável. E é verdade, meu filho, a solidão é a pior parte da dor. Por isso, eu decidi que ninguém mais que se aproximasse de mim carregaria silêncio como eu carreguei. Eu queria ser voz, ser testemunho de que há saída. Não importa quão fundo seja o vale, há sempre um caminho de volta para a luz. Nessa fase da vida, também aprendi a perdoar. Não me entenda mal, eu nunca esqueci. A memória do que vivi na infância está gravada em mim para sempre. Mas perdoar, para mim, não foi esquecer ou minimizar. Foi escolher não deixar que o rancor me consumisse. Eu não perdoei para aliviar a memória do meu avô, mas para libertar a mim mesma. Eu entendi que a vingança não devolve o que perdemos, mas a paz interior pode nos dar um futuro. Foi um processo longo, cheio de recaídas, mas necessário. Papai já havia partido há muitos anos, mas ainda hoje lembro do jeito como ele me olhava nos últimos dias, com uma mistura de dor e amor, sabendo que nunca conseguiu me proteger de tudo, mas tendo feito o máximo que pôde. E eu carrego dele esse legado, a coragem de enfrentar monstros, mesmo quando o preço é alto. Sempre que olho para meus filhos e netos, sinto que ele estaria orgulhoso de ver que a dor não destruiu nossa família, mas nos fortaleceu. Agora, aos 70 e tantos anos, eu falo, com a serenidade de quem já atravessou tempestades. Sei que a morte não demora, já a sinto espreitando de longe, mas não tenho medo. O que tinha para viver, eu vivi. O que tinha para ensinar, eu ensinei. O que tinha para amar, eu amei. Claro, há cicatrizes, mas elas são como medalhas de guerra. Mostram que lutei, que não me entreguei. Hoje, quando me sento na varanda de casa e vejo o pôr do sol se espalhar no céu, penso em como a vida é feita de ciclos. Eu comecei como uma menina, assustada, vivendo horrores escondidos. Depois, fui filha que carregou o peso do silêncio, mulher que enfrentou o luto, mãe que prometeu proteger, professora que guiou crianças, avó que hoje deixa palavras para as próximas gerações. Cada fase teve suas dores e suas belezas, e todas juntas compõem quem eu sou. E se você está me ouvindo até aqui, meu coração se alegra, porque sei que de alguma forma minha história tocou a sua. Talvez você também carregue marcas, talvez conheça alguém que carrega. E eu quero que você saiba que há sempre esperança. Você pode transformar dor em força, como eu transformei. Você pode ser testemunho para outros, como eu me tornei. Tive destino fácil, mas tive coragem.
coragem de acordar todos os dias, mesmo quando tudo ao redor parecia dizer que era melhor desistir. Os fantasmas da infância nunca desapareceram completamente. Ainda sonho, às vezes, com o barulho do cachimbo sendo aceso, com o ranger da madeira naquela casa antiga. Mas, ao acordar, não sinto mais o mesmo medo. Sinto apenas compaixão pela menina que eu fui. Aquela criança que, mesmo assustada, encontrou meios de resistir. Hoje, quando fecho os olhos e penso nela, não a vejo mais como vítima. Vejo como guerreira, porque, apesar de tudo, ela sobreviveu. E se sobreviveu, foi para estar aqui agora, contando essa história, para que ninguém mais precise carregar silêncio do mesmo jeito. A vida me ensinou que a dor pode até definir capítulos, mas nunca precisa ser o livro inteiro. Eu sofri perdas profundas. Minha mãe cedo demais, meu pai carregado pela culpa, meu marido levado pela doença, tantas esperanças esmagadas. Mas em cada perda encontrei um recomeço. A cada queda descobri uma força nova. E foi assim que transformei feridas em cicatrizes e cicatrizes em testemunhos. Quando caminho pelas ruas da cidade hoje, devagar, com meu passo arrastado e bengala na mão, ainda encontro antigos alunos, já adultos, muitos com filhos e netos. Eles me abraçam e dizem: "Professora, nunca esqueci suas palavras." Alguns lembram de quando eu lhes dizia: "Você é capaz. Não importa de onde vem, não importa o que disseram de você." Saber que plantei sementes em tantas vidas é uma alegria que não tem preço. É como se cada um deles carregasse um pedaço da força que um dia eu precisei aprender sozinha. Os netos são minha alegria tardia. Sofia, filha de Maria, já é mulher feita, estudando, sonhando alto. Os outros também cresceram, cada um com seus próprios caminhos. E eu, mesmo velha, sou referência para eles. Eles me ouvem, respeitam minhas histórias, pedem conselhos. Eu sei que não vou estar aqui para sempre, mas sei que deixo em cada um deles a certeza de que somos mais fortes do que pensamos. É curioso, quanto mais o corpo enfraquece, mais a alma parece ganhar fôlego. Eu já não corro, já não trabalho, já não ensino em sala de aula, mas ensino na vida. Ensinar não é só escrever no quadro. Ensinar é olhar alguém nos olhos e dizer: "Eu acredito em você." Ensinar é abrir o coração e compartilhar suas cicatrizes como prova de que é possível. E é isso que faço todos os dias. Seja na conversa com uma vizinha, seja no colo de uma neta, seja agora, falando contigo que me ouve do outro lado da tela. Eu já não espero milagres espetaculares. O maior milagre da minha vida foi simplesmente continuar. Continuar quando parecia impossível. Continuar quando todos os sinais diziam que era o fim. Continuar, mesmo que fosse apenas um passo de cada vez. E é isso que quero deixar como mensagem. Nunca subestime o poder de continuar, mesmo lento, mesmo cansado, mesmo machucado. Continuar é resistir, e resistir é vencer. A fé foi meu combustível. Não uma fé cega, mas uma fé construída no dia a dia, nas pequenas coisas. Foi ela que me sustentou nas madrugadas de dor, que me deu fôlego nos enterros, que me trouxe paz quando a saudade apertava. Não precisei de revelações grandiosas para acreditar. Bastava olhar para o sol nascendo, para uma criança sorrindo, para um abraço inesperado. Ali estava Deus, me dizendo: "Segue, minha filha, ainda não acabou." E agora, no entardecer da minha vida, entendo que tudo o que vivi, por mais cruel que tenha sido, não foi em vão. Se minhas dores puderem iluminar a estrada de alguém, já terá valido a pena. Se minhas palavras puderem impedir que outra menina carregue silêncio como eu carreguei, já estarei em paz. É por isso que peço: nunca subestime sua própria história. Talvez você ache que o que viveu não importa, que ninguém entenderia. Mas cada vida tem valor, cada cicatriz pode ensinar algo. Então, eu te convido. Compartilhe nos comentários a sua história. Diga o que aprendeu com minhas palavras. Conte se também enfrentou sombras e encontrou luz. Aqui não é só um canal, é uma comunidade, uma família feita não de sangue, mas de experiências, de dores transformadas em força. Quando você escreve, você não está apenas falando de si. Você está estendendo a mão a alguém que talvez esteja no fundo do poço agora.
E meu filho, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Não apenas porque me ajuda, mas porque, ao se inscrever, você ajuda essa corrente de esperança a alcançar outras pessoas. E olha, todo mês temos sorteios para quem é inscrito e participa com comentários e curtidas. É o jeito de agradecer a vocês que tornam possível essa missão. Então não perca. Aperte esse botão de inscrição, ative o sininho, curta esse vídeo. Isso faz diferença de verdade. E eu quero encerrar pedindo de um jeito especial. Se você se sentiu tocado, acolhido, se em algum momento dessa história você enxergou sua própria vida refletida, se inscreva e compartilhe. Diga de onde você me ouve, conte o que aprendeu. Isso não é só engajamento, é construção de laços. É assim que sabemos que não estamos sozinhos, que há sempre alguém caminhando ao nosso lado, mesmo que à distância. Eu não sei quanto tempo ainda me resta, mas sei que já deixei um legado. E quero que você faça o mesmo. Deixe sua marca, sua palavra, sua presença, porque no fim das contas, é isso que nos salva. Saber que não estamos sozinhos, que Deus te abençoe, hoje e sempre. E que, onde quer que esteja, você encontre forças para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Porque você é mais forte do que imagina. E sua história, assim como a minha, ainda não terminou.